A paz de Jesus para todos, que Deus os abençoe. Hoje que estaremos aqui para trazer mais uma palavra que servirá para a nossa meditação e que o Senhor fale com cada coração nesta noite. O texto está em Provérbios capítulo 4, versículo 1 adiante, que vai dizer o seguinte: Ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes, apartar-se dos teus olhos. Guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que Salomão ele traz aqui no livro de Provérbios é uma palavra muito forte, porque ela nos exorta a buscar a sabedoria e a nos afastar dos caminhos maus, a nos afastar dos caminhos dos ímpios. E ele começa no capítulo 4 de Provérbios, relembrando o conselho que o seu pai dava para ele. Quando o texto vai dizer: ouve, filhos, olha aí, a correção do teu pai, e estás atento para conhecer a prudência. Nós sabemos que a prudência, ela vai nos ajudar a medir as consequências dos nossos atos. Ela vai nos mostrar as consequências daquilo que a gente faz, seja bom ou ruim. Mas o texto deixa bem claro aqui, para que o filho, que no caso aqui Salomão está dizendo, esteja atento para conhecer essa prudência. E essa prudência, que só é possível quando nós conhecermos, quando nós atentamos para a palavra de Deus. Nós observamos a Bíblia Sagrada e passamos a entender a vontade de Deus para a nossa vida. O salmista Davi, ele entendia muito bem acerca dessa prudência. E ele, por muitas vezes, ele vai falar acerca do coração, para que o coração dele esteja voltado, se estivesse sempre voltado para o Senhor. Mas em nenhum momento você vai ver Davi fugindo da palavra do Senhor. Ele vai estar sempre guardando o coração dele sobre a palavra, sobre os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E nós olhando aqui para esse texto, Salomão vem trazer esse mesmo ensinamento, mas ele deixa bem claro aqui para que a gente venha seguir essa prudência, buscando uma sabedoria, e não a sabedoria humana, porque sabedoria humana ele já tinha, mas uma sabedoria que vem do alto. E mais que isso, não apenas a sabedoria que vem do alto, mas a prudência para que a gente possa saber lidar com essa sabedoria que vem do alto. O próprio Salomão, quando Deus chega para ele e diz: peça tudo que você quiser, que eu farei, ou que eu te darei, ele vai dizer: me dê sabedoria. Só que a sabedoria que Deus deu para Salomão não foi suficiente para Salomão guardar o caminho do Senhor. E nós sabemos, conhecemos a história e vemos o quanto Salomão se desviou do caminho. Depois de passar por algumas provações, algumas dificuldades, algumas lutas, ele vem aqui nesse livro de Provérbios, que Provérbios ele escreveu ainda na sua juventude, e ele traz esse entendimento de você agregar a prudência e a sabedoria, para que você consiga guardar o seu coração, para que você consiga ter uma vida com Deus, uma vida plena, agradando o Senhor, da forma que realmente Deus quer que nós venhamos fazer. A palavra de Deus, que num momento como esse, é fundamental. O texto aqui vai dizer, no versículo 2, pois dou-vos boa doutrina, ou seja, bom ensinamento, bom conselho. Olha aí. Não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe.
E ele ensinava-me e dizia: retenha as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Querido, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor, nós temos vida, nós vivemos, nós passamos a ser conduzidos segundo a vontade de Deus. Isso é tão forte que a palavra do Senhor diz no livro de Salmos 119, versículo 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Então, tendo em vista a importância dessa palavra na nossa vida, dos seus ensinamentos, para que a gente venha crescer na graça, no conhecimento, para que a gente venha agir com prudência, sabendo administrar sabedoria, ou com sabedoria, esta palavra, a gente adquire vida. A gente adquire vida, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é vida. Amém? A Bíblia vai nos ensinar que quando Moisés morreu, Deus chega para Josué, e Josué estava prostrado, triste, porque o seu líder tinha partido. E a Bíblia diz que Deus chega para Moisés, aliás, para Josué, e manda ele se reerguer, porque ele estaria com a incumbência de levar o povo de Deus a alcançar a promessa, de entrar na terra prometida. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, que ele vai dizer para Josué, no capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 6, ele vai dizer: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso foi Deus falando para Moisés, para Josué, no capítulo 1 de Josué. E ele vai dizer, no versículo 6, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Olha aí. Então Josué teria que se esforçar. Josué teria que ter bom ânimo para guiar, para conduzir esse povo. E no versículo 7 e 8, ele vai dizer: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Cuidado de fazer conforme toda a lei. Olha aí o que Salomão está dizendo aqui. O que Salomão está nos ensinando aqui através dos conselhos que o seu pai tinha dado a ele. Não se apartar desta lei, não se apartar da palavra, não se apartar dos conselhos, dos bons conselhos, não se apartar dos ensinamentos da doutrina que ele tinha recebido. Deus fala para Josué: olha aí, tão somente tenha bom ânimo e se esforce. É necessário a gente se esforçar. Olha aí, para que você conduza, olha aí, este meu povo, para que eles alcancem a promessa. E ele diz no versículo 8 do livro de Josué: não se aparte da tua boca, aqui está o segredo, olha aí. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, olha aí, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja o Senhor. Então o sucesso para a nossa vida passa pela palavra de Deus. Passa por guardar os ensinamentos do Pai, a doutrina do nosso Pai, aquilo que ele tem nos ensinado. Salomão, ele deixa bem claro aqui, o conselho que ele nos dá aqui, porque ele recebeu este conselho. E ele diz, aqui no versículo 23, olha só, no versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras. Louvado seja o Senhor. Atenta para as minhas palavras. O que é que Deus disse para Josué? Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, a minha palavra. Antes medita nela de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito. Olha aí. Tudo o que está escrito. E ele vai dizer, versículo 21, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Olha aí. É vida para aqueles que a acham e saúde para o seu corpo. É a palavra de Deus, é os ensinamentos da palavra, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele disse para Josué: Josué,
Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorize nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Louvado seja o Senhor. Aonde quer que eu vá, aonde quer que você vá, se nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, nós iremos nos dar bem, porque o Senhor estará nos conduzindo. Aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós seremos abençoados. E o lugar onde a gente pisar será abençoado, porque a palavra do Senhor nos ensina. Mas Salomão dá um conselho aqui, no livro de Provérbios, no versículo 23. Olha aí. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, tudo que nós temos que guardar, de tudo, a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração. O nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. E nós temos que ter esse entendimento. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar com que as coisas desse mundo venham nos atrapalhar, deixar com que a falta de prudência ela venha nos roubar a sabedoria que vem do alto, a falta de prudência venha fazer com que a gente não saiba lidar com aquilo que Deus tem nos ensinado, com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso ele deixa bem claro, guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procede as fontes de vidas, ou as saídas da vida. Então, querido, tudo que nós temos que guardar, nós temos que guardar no nosso coração. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Porque através dessa palavra, nós adquirimos vida, nós adquirimos saúde, nós adquirimos a prudência, nós alcançamos a sabedoria. E são valores que nós não podemos jamais esquecer para que a gente não venha perder. Porque se existe uma coisa que a gente não perde na nossa vida, é o conhecimento, é a sabedoria. Mas para isso a gente tem que guardar no nosso coração, guardar o nosso coração. E pegar a palavra de Deus, e assim como Deus falou para Josué, não te afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que você seja prudentemente conduzido em todos os teus caminhos, para que no tempo oportuno você seja abençoado. E ele vai dizer que ninguém vai conseguir resistir a Josué. Então, se ele disse isso para Josué, ele também diz isso para mim e diz isso para você. Quando nós estamos firmados na rocha, nós estamos firmados na palavra do Senhor, pode se levantar qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de dificuldade. O inimigo pode ser o mais furioso que existe, o pior que tem, que não vai conseguir prevalecer, porque nós temos a palavra de Deus guardada em nosso coração. E nesses momentos nós vamos saber agir, nós vamos saber lidar em meio às adversidades. Sabe por quê? Porque o Senhor é conosco. Porque a palavra de Deus, ela nos dá base, ela nos dá vida, ela nos dá saúde, nos dá força, nos dá estrutura para poder vencer e suportar as investidas do mal, sabendo que o nosso coração está firmado na rocha, está firmado na palavra, está firmado segundo a vontade do Senhor. Então, queridos, esta palavra, que ela fique no seu coração e que você venha entender que existe uma forma de verdadeiramente nós conseguirmos ter paz. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa que aponta para uma libertação, o qual aponta também para Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual que veio tirar o pecado do mundo. Jesus, ele nos alcançou. Jesus, ele nos libertou. E hoje nós temos que guardar o nosso coração, guardar essa palavra em nosso coração, para que tudo aquilo que Jesus fez por nós verdadeiramente seja valorizado por mim e por você. E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que feliz Páscoa para todos vocês em nome de Jesus. Amém? Que Deus